Conto número 14. O Anão Dançarino. Um anão apareceu no meu sonho e perguntou se eu queria dançar. Eu sabia que era um sonho, mas como eu estava muito cansado, tanto no sonho como na realidade, recusei delicadamente o convite, dizendo: "Desculpe, estou tão cansado que não consigo." Pelo que pareceu, o anão não ficou decepcionado com a minha resposta e, mesmo sozinho, começou a dançar. Ele ajeitou a vitrola portátil no chão, posicionou o disco e dançou. Havia muitos discos espalhados ao lado da vitrola. Peguei alguns para dar uma olhada. As músicas eram de vários gêneros. Parecia terem sido escolhidas à revelia, de olhos vendados. Além disso, algumas capas estavam com o disco errado. Depois de escutar algum disco, ele colocava do lado da vitrola de qualquer jeito em vez de guardar na capa e, no final, juntava tudo e deixava uma bagunça. Por causa disso, um disco dos Rolling Stones estava na capa de uma orquestra de Glenn Miller, enquanto naquela da suíte Daphnis e Chloé de Ravel ia um coro de Mitch Miller. Mas isso não parecia ser um problema para o anão. A única coisa que parecia importar para ele era dançar conforme a música. Agora, ele dançava uma música de Charlie Parker que, por acaso, estava na capa do Clássicos da Guitarra. Seu corpo era dominado pelas intensas e ligeiras notas musicais da música, levando-o a movimentar-se em frenesi. Eu assistia a essa performance comendo uvas. Enquanto dançava, ele suava muito, tanto que, quando balançava a cabeça, o suor que escorria do rosto se espalhava para todos os lados e dava para ver gotas pingando das pontas dos dedos. Mesmo assim, ele continuava a dançar. Quando a música terminou, deixei a tigela com uvas no chão e coloquei outro disco na vitrola. O anão voltou a dançar. "Você dança muito bem", comentei. "Vibra como a música." "Obrigado", disse o anão sem esconder a vaidade. "Sempre dança desse jeito?" "Sim, sempre que posso." Depois de responder, deu um belo giro na ponta dos pés. Os cabelos cheios e sedosos balançavam ao vento. Comecei a aplaudir. Nunca tinha visto alguém dançar tão bem. Assim que fez uma reverência para agradecer, a música terminou. O anão parou de dançar e limpou o suor com a toalha. A agulha da vitrola girava em vão e emitia um sonoro e monótono patim, 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 patim. Então, levantei o braço da agulha e desliguei o aparelho. Guardei o disco na primeira capa que vi. "Se eu contar a minha história para você, a conversa vai ser longa", disse o anão, olhando de relance para mim. "E você não tem muito tempo, não é?" Peguei uma uva e hesitei um momento antes de responder. Tempo não era problema, mas ouvir a história dele seria muito tedioso e, para começar, aquilo era um sonho. Sonhos são efêmeros, podem acabar de uma hora para outra. "Eu vim de um país do norte", começou ele, sem esperar a minha resposta, e estalou os dedos. "As pessoas do norte não dançam, ninguém sabe dançar, desconhecem a existência da dança, mas eu queria dançar.
mexer as pernas, girar os braços, balançar o pescoço e rodopiar. Assim, desse jeito. O anão mexeu as pernas, girou os braços, balançou o pescoço e rodopiou. Os movimentos em si eram simples, mas, executados em conjunto, criavam uma performance incrivelmente bonita e faziam seu corpo emanar raios de luz. Eu queria dançar, por isso vim para o sul. Aqui me tornei dançarino e dancei em bares. Fiquei tão famoso que dancei para o imperador. Sim, obviamente, isso foi antes da Revolução. Como você deve saber, depois da Revolução, o imperador morreu. Fui banido da cidade e passei a morar na floresta. O anão voltou para o meio do pátio e recomeçou a dançar. Botei outro disco, um velho álbum de Frank Sinatra. O anão dançava e cantava Night and Day junto com Sinatra. Night and day, you are the one, only you neath the moon. Imaginei-o dançando diante do trono do imperador, em um lugar com lustres elegantes, belas damas da corte e frutas exóticas, a guarda imperial com suas lanças, rotundos eunucos, o jovem imperador paramentado com uma suntuosa capa incrustada de joias e o anão ali, suado, concentrado em dançar. Ao imaginar essa cena, tive a impressão de que a qualquer momento, de algum lugar distante, escutaríamos a artilharia da Revolução. O anão seguia dançando e eu comia uvas. O sol se punha a oeste do horizonte e as sombras da floresta desciam o seu manto sobre a terra. Uma borboleta preta gigante, do tamanho de um pássaro, sobrevoou o pátio e desapareceu nas profundezas da mata. Esfriou. Senti que estava na hora de sumir. Acho que preciso ir, disse para o anão. Ele parou de dançar e assentiu com a cabeça. Muito obrigado por me mostrar a sua dança. Gostei muito. Foi um prazer. Acho que a gente não vai mais se ver, não é? Se cuide. Não se preocupe. Nós voltaremos a nos encontrar. Por quê? Porque você voltará. Voltará para morar na floresta e dançar comigo todos os dias. Daqui a um tempo, você também se tornará um ótimo dançarino. Por que eu moraria e dançaria aqui com você? Já está decidido. Ninguém pode mudar isso. Vamos nos reencontrar. Depois de dizer isso, o anão me observou em silêncio. A escuridão tingiu a sua silhueta de um tom azulado como o das águas noturnas. Até mais, disse o anão. Virou as costas para mim e continuou dançando. Ao acordar, estava sozinho. Na cama, deitado de bruços, completamente suado. Vi um pássaro pela janela. Não parecia ser o que eu via sempre. Lavei bem o rosto, fiz a barba, botei um pão na torradeira e fervi água para o café. Dei ração para o gato, troquei a areia da caixa, pus uma gravata e calcei os sapatos. Depois, peguei o ônibus e fui para a fábrica de elefantes. Convenhamos que fazer elefantes não é nada fácil. Por ser uma coisa grande e a montagem complexa. Diferente de fabricar presilhas para cabelo ou lápis de cor. A fábrica era um conjunto de pavilhões distribuídos por uma área bem ampla. Eram enormes e as seções eram identificadas por cores. Por exemplo, no meu caso,
Naquele mês, eu trabalhava no setor de orelhas, cujos pilares e teto eram amarelos. O capacete e a calça do uniforme tinham essa mesma cor. Eu ficava o dia todo fazendo orelhas de elefante. No mês anterior, eu estava no pavilhão verde, usando o capacete e calça verde, encarregado das cabeças de elefante. Todo mês éramos como ciganos nômades de seção em seção. Assim funcionava a fábrica. O objetivo era proporcionar aos funcionários a oportunidade de conhecer o elefante como um todo. Não era permitido passar a vida toda ali fazendo exclusivamente orelhas ou unhas das patas do elefante. A planilha de rodízio dos funcionários era feita pelos executivos e nós seguíamos essa programação. Fazer a cabeça do elefante era uma das tarefas mais desafiadoras. Era um trabalho tão minucioso, tão cheio de detalhes, que no final do dia o cansaço era tão grande que nem sobrava ânimo para conversar. No mês em que estive encarregado das cabeças, perdi 3 quilos. Mas, apesar do cansaço, eu sentia que de fato havia sido produtivo. Em compensação, fazer orelha era muito fácil. Bastava manuseá-la e esticá-la um pouco, inserir algumas pregas e pronto, tínhamos orelha. Por isso, quando os funcionários eram transferidos para essa seção, o pessoal costumava dizer que íamos tirar férias na orelha. Fiquei de férias ali por um mês, até ser transferido para as trombas. A tromba exigia atenção redobrada e muita paciência. Por ser flexível, ela precisava estar desobstruída ao longo de toda a sua extensão para não enfurecer o elefante quando ele estivesse pronto. Fazer tromba era muito estressante. O elefante não era feito do zero. Para falar a verdade, apenas o reconstruíamos, isto é, o elefante era capturado e as orelhas, a tromba, a cabeça, o corpo, as patas e o rabo cortados com serrote, e essas partes se transformavam em outros 5 elefantes. Os elefantes que fazíamos possuíam 1/5 de um animal real e 4/5 de partes falsas. Isso, porém, não era notado de imediato e o próprio elefante também não percebia. O nosso trabalho era primoroso. A razão de fabricar artificialmente os elefantes ou reconstituí-los se justificava porque somos muito mais impacientes do que eles. Um elefante, normalmente, leva 4 ou 5 anos para ter filhote. É claro que, por adorarmos os elefantes, ficamos irritados com essa prática ou comportamento biológico deles. Foi por isso que começamos a criar os elefantes com as nossas próprias mãos. Para evitar o uso impróprio dos elefantes reconstituídos, estes eram adquiridos pela Companhia de Abastecimento de Elefantes, que durante 15 dias realizava uma checagem rigorosa de seu funcionamento. Se estivesse tudo certo, a base das patas era carimbada com o logo da empresa e eles acabavam soltos na selva. Costumávamos fazer 15 elefantes por semana, mas na época que antecedia o Natal, as máquinas trabalhavam em plena capacidade e chegavam a fabricar 25, embora 15 fosse a quantidade adequada. Cheguei a comentar que o setor de orelhas era o mais tranquilo de toda a fábrica. Não exigia força nem preocupação com detalhes e tampouco utilizava maquinário complexo. O volume de trabalho também não era grande. Podia-se trabalhar com calma ao longo do dia e realizar todas as tarefas de manhã para ficar livre no período da tarde. Eu e meu parceiro não gostávamos de enrolar no trabalho e, por isso, terminávamos as tarefas pela manhã e, à tarde, aproveitávamos para bater papo, ler ou fazer qualquer outra coisa. Naquela tarde, depois de encostarmos na parede as 10 orelhas já com as pregas, sentamos no chão sob o sol. Contei para ele sobre o sonho que tivera com o anão dançarino.
Descrevi em detalhes, alguns desnecessários, mas isso porque eu ainda lembrava de tudo. Quando não conseguia achar as palavras, eu demonstrava balançando o pescoço, girando os braços ou mexendo as pernas. Meu parceiro tomava chá e respondia com alguns Ele era 5 anos mais velho, tinha o corpo robusto, barba escura e parecia tímido. Tinha o costume de cruzar os braços e ficar pensando por horas. A fisionomia dele também reforçava a imagem de pessoa séria e reflexiva, mas com frequência ele acabava por levantar o corpo pesado depois de um longo período de silêncio reflexivo para dizer: "É complicado." Dessa vez, como era de esperar, ao ouvir a história do meu sonho, ele ficou um bom tempo calado, pensativo. Demorou tanto que, nesse meio tempo, resolvi pegar um pano e limpar o painel do fole elétrico. Depois de muito pensar, ele finalmente mandou um: "É complicado. Anão dançarino. É complicado." A resposta dele não me decepcionou, porque eu não esperava mesmo nada além disso. Eu só queria contar o sonho para alguém. Reajustei o painel de volta no lugar e tomei o chá, que já estava morno. No entanto, para minha surpresa, ele continuou pensando em silêncio. "Aconteceu alguma coisa?" "Acho que já ouvi falar desse anão em algum lugar." "É mesmo?" "Só não consigo lembrar quem foi que me contou." "Faça um esforço, por favor." "Está bem", disse e se calou. 3 horas depois, já perto do fim do horário de expediente, quando anoitecia, ele conseguiu se lembrar. "É isso. Sabe aquele velho que trabalha no setor de transplante de cabelos do estágio de produção 6? Aquele de cabelos brancos, compridos e que é quase banguela. Dizem que ele trabalha aqui desde antes da Revolução." "Ah, sim", respondi. Eu o havia visto algumas vezes na taberna. "Foi ele que, há muito tempo, me contou a história do anão. O anão que dançava muito bem. Naquela época, achei que era papo furado e não dei muita trela. Mas, pelo que você me contou hoje, já não sei mais." "O que ele contou para você exatamente?" "Bem, isso foi há muito tempo", ele disse, cruzando os braços e parando para pensar. Mas, pelo visto, não guardava nada além disso na memória. Um tempo depois, ele se levantou com dificuldade e confirmou: "Não consigo me lembrar. Acho melhor você pedir para ele mesmo te contar."
Assim que a sirene de fim de expediente soou, fui correndo até o estágio de produção 6, mas o velho não estava mais lá. Só encontrei 2 jovens garotas varrendo o chão. A menina mais magra disse que eu poderia achá-lo na taberna antiga. De fato, lá estava ele, bebendo no balcão, sentado em um banco com as costas eretas e com sua marmita do lado. Era uma taberna antiga, muito, muito antiga. Existia desde antes de eu nascer, desde antes da Revolução. Muitas gerações de operários fabricantes de elefantes beberam, jogaram cartas e cantaram ali. Havia várias fotos antigas da fábrica penduradas na parede. Fotos do primeiro presidente examinando uma presa de elefante, da atriz de filmes que visitara a fábrica havia muito tempo, da festa noturna da estação de verão. Mas as fotos do imperador e da família real, ou os registros de eventos ocorridos durante o regime imperial, foram queimados pelo exército revolucionário. No entanto, obviamente, ainda havia algumas imagens da Revolução, do exército de ocupação invadindo a fábrica de elefantes, do exército de ocupação mostrando o chefe da fábrica pendurado. O velho estava sentado debaixo de uma velha foto desbotada com a legenda: 3 jovens polindo uma presa. E bebia mecatol. Sentei ao lado dele e o cumprimentei. Ele apontou para a imagem e disse: Este sou eu. Olhei atentamente para a foto e foquei no jovem que, dos 3, estava na ponta direita e parecia ser o velho quando mais novo, aos 12 ou 13 anos. Se ele não tivesse mostrado quem era ele, eu não reconheceria, mas, pensando bem, o nariz grande e os lábios finos eram os mesmos. Eu tinha a impressão de que o velho sempre sentava ali e repetia aquela indicação para os clientes que via pela primeira vez. Este sou eu. Foto bem antiga, não? É de antes da Revolução, respondeu o velho com naturalidade. Antes da Revolução, eu era uma criança. Todos envelhecem. Você também vai ficar como eu. Aguarde com alegria. Depois de dizer isso, ele abriu a boca, deixando a amostra marcada com metade dos dentes. Cuspiu e soltou um riso acanhado. Em seguida, o velho contou a história da Revolução. Ele não gostava do imperador nem do exército revolucionário. Ele não gostava do imperador nem do exército revolucionário. Deixei-o se estender à vontade e, no tempo certo, ofereci uma dose de mecatol e perguntei se ele, por acaso, conhecia o anão dançarino. Ah, não! Dançarino? Quero ouvir a história do anão dançarino. Quero. Ele olhou para mim com um olhar inquisitivo e, desconfiado, perguntou: Por quê? Ouvi boatos e fiquei curioso. Parece interessante. Menti. O velho continuou olhando com desconfiança para mim, mas, um tempo depois,
O seu olhar voltou a ficar estático e turvo como o de um bêbado. Tudo bem, já que você me pagou a bebida, vou contar, mas... Ele pôs um dedo em riste bem diante da minha cara. Não conte pra ninguém. A revolução aconteceu há muito tempo, mas a história do anão dançarino é a única que deve ficar em sigilo. Por isso, nunca fale disso com ninguém. E não diga o meu nome. Entendeu? Entendi. Peça uma bebida e vamos sentar à mesa. Pedi 2 doses de Mecatol e fomos para uma mesa. Ele não queria que o garçom ouvisse a nossa conversa. Em cima da mesa havia uma luminária verde com formato de elefante. Aconteceu antes da Revolução. O anão veio de um lugar do norte e era um exímio dançarino. Não, mais do que isso, ele era a própria dança. Ninguém era capaz de dançar como ele. O vento, a luz, o cheiro, a sombra, tudo se concentrava nele para emanar como uma irradiação. Ele era capaz de fazer isso. Aquilo era incrivelmente fantástico. Os poucos dentes da frente tilintaram no copo. Viu o anão dançar? Perguntei. Se eu o vi dançar. O velho me encarou em silêncio e, um tempo depois, abriu os dedos sobre a mesa. É claro que eu o vi dançar. Aliás, todos os dias. Todos os dias, bem aqui. Aqui? Sim, bem aqui. O anão dançava todos os dias aqui, antes da Revolução. Segundo o velho, o anão chegara sem nenhum dinheiro e, no começo, trabalhou escondido naquela taberna, fazendo serviços gerais, mas com o tempo a sua habilidade de dançar foi reconhecida e ele acabou contratado como dançarino. Os funcionários reclamaram porque queriam ver as garotas no palco. Mas foi só uma questão de tempo para pararem de reclamar e passarem a prestigiar a dança do anão em silêncio com seus copos na mão. A performance dele era totalmente diferente da de qualquer outro dançarino. Em poucas palavras, ele conseguia mexer com os sentimentos mais profundos da plateia. Aquelas emoções que normalmente deixamos de lado ou que desconhecemos existirem dentro de nós,
ele as trazia à luz, tal como quando se extraem as vísceras de um peixe. O anão dançou na taberna durante 6 meses, sempre mobilizando um público que lotava o lugar. Todos queriam ver o anão dançarino. Sua performance provocava nos espectadores uma imensa felicidade ou uma insuportável amargura. Foi nessa época que ele descobriu que a dança possuía o poder de manipular as emoções e os sentimentos das pessoas. A história do anão dançarino chegou ao conhecimento do chefe do Conselho dos Nobres, que era proprietário de terras localizadas nas adjacências e tinha ligação com a fábrica de elefantes. Esse nobre, posteriormente, foi capturado pelo exército revolucionário e lançado vivo dentro de um barril de cola. E foi por meio desse nobre que o jovem imperador soube do anão. O imperador, que gostava de música, manifestou o desejo de ver o anão dançar. O suntuoso navio com o brasão imperial e uma escolta oficial foram enviados à taberna e, demonstrando profundo respeito, a guarda imperial conduziu o anão até o palácio. O dono da taberna recebeu uma gratificação em dinheiro exageradamente generosa. Os frequentadores locais chiaram bastante, mas sabiam que não adiantaria fazer uma queixa ao imperador. Tiveram de se conformar e logo voltaram a prestigiar a dança das garotas com cerveja e mecatol. Enquanto isso, o anão ganhou um quarto no palácio e as damas da corte lhe davam banho, vestiam-nos com traje de seda e lhes ensinavam as boas maneiras para se portar diante do imperador. Na noite seguinte, o anão foi conduzido ao salão principal. Lá, a orquestra imperial o aguardava tocando uma polca de autoria do imperador. O anão dançou conforme a música. Começou com os passos calculados para o corpo se adaptar ao ritmo e, aos poucos, aumentou a velocidade até dançar como um redemoinho. As pessoas olhavam para ele estarrecidas. Ninguém conseguia dizer nada. Algumas damas desmaiaram. O imperador, sem querer, deixou cair a taça de cristal decorada com pó de ouro, mas ninguém escutou o estilhaço dela ao se quebrar no chão. Quando o velho chegou a essa parte, pôs o copo em cima da mesa e limpou a boca com as costas da mão. Depois, passou a mão na luminária em forma de elefante. Aguardei ansioso a continuação da história, mas ele permanecia quieto. Chamei o garçom e pedi mais uma rodada de cerveja e mecatol. A taberna começava a encher e no palco uma jovem mulher afinava as cordas de um violão. E o que aconteceu? Perguntei. Exclamou o velho, como se fosse difícil lembrar. A revolução estourou. O imperador foi morto. E o anão fugiu. Olhei para o velho, mantendo os cotovelos sobre a mesa e bebendo a caneca de cerveja que eu tinha nas mãos.
revolução explodiu logo depois de o anão ir para o palácio? Não, ele estava lá havia um ano. Não consigo entender. Há pouco você me disse que não podia falar do anão em público. Por quê? Existe alguma relação entre o anão e a revolução? É isso? Não sei se existe alguma relação, mas uma coisa é certa. Por anos, o exército revolucionário caçou o anão com unhas e dentes. E, ainda que a revolução seja coisa do passado, dizem que a busca continua. Mas não sei qual a relação entre o anão e a revolução. Só escutei boatos. Boatos? O velho parecia hesitar em contar. Boatos não passam de boatos. Difícil saber a verdade, mas o que se sabe é que o anão usava de forças do mal no palácio. Por isso a revolução estourou. Essa é a única informação que tenho. Nada além disso. O velho deixou escapar um suspiro pesado e virou a bebida em um só gole. Um fio da bebida cor de pêssego escorreu pelo canto de sua boca e caiu dentro da camisa de colarinho mole. Não voltei a sonhar com o anão. Eu, como sempre, continuei indo para a fábrica produzir orelhas de elefante. Usava o vapor para amolecê-las, esticava a peça com o martelo de prensa, fazia o corte, acrescentava e misturava ingredientes para aumentarem 5 vezes o volume, deixava secar e finalizava com as pregas. Na hora do almoço, eu e meu parceiro comíamos nossas marmitas e falávamos sobre a garota recém-chegada ao estágio de produção 8. Havia muitas garotas trabalhando na fábrica de elefantes. A maioria nas tarefas de conexão do sistema nervoso, na costura ou na limpeza. Os homens, quando tinham folga, conversavam sobre as mulheres. E, quando as mulheres tinham folga, conversavam sobre os homens. É linda demais! Derreteu-se meu parceiro. Todos estão de olho nela, mas até agora ninguém se deu bem. Ela é isso tudo mesmo? Perguntei. Afinal, não foram poucas as vezes em que me decepcionei com boatos de mulheres supostamente estonteantes. É verdade. Se não acredita, vai lá ver você mesmo. Se não achá-la bonita, aconselho você a trocar de olhos no estágio de produção 6. Se eu já não fosse casado, faria de tudo para conquistá-la, custasse o que custasse. A hora do almoço tinha terminado, mas, como disse antes, no meu setor tínhamos tempo livre no período da tarde, por isso inventei uma desculpa para ir até o estágio de produção 8. Para chegar lá,
Tinha que atravessar um longo túnel subterrâneo. Na entrada havia um segurança, mas como ele me conhecia de vista, me deixou passar sem fazer perguntas. Na saída do túnel havia um rio e, seguindo um pouco abaixo, via-se o galpão que abrigava o departamento aonde eu queria chegar. Os telhados e a chaminé eram cor-de-rosa. Ali funcionava o setor das patas de elefante. 4 meses antes, eu trabalhara nesse setor e sabia onde ficava a porta de serviço. Mas o segurança que tomava conta da entrada agora era um rapaz jovem que eu nunca havia visto. "Posso ajudar?" perguntou o novato. Vestia um uniforme novinho em folha e fazia a linha inflexível. "Precisamos de nervos e vim pegar alguns emprestados." Respondi e tossi para limpar a garganta. "Que estranho", respondeu, olhando para o meu uniforme. "Você é do setor de orelhas, certo? Pelo que sei, não há compatibilidade entre os nervos das orelhas e os das patas." Se eu for explicar, a conversa vai longe", eu disse. "Para falar a verdade, no começo pensei em pegar nervos na seção das trombas, mas lá me disseram que não havia e que estavam com problemas por falta de nervos para as patas. Por isso, se eu conseguisse um carretel desse tipo para eles, disseram que me cederiam em troca o rolo de que preciso de nervos para as orelhas. Liguei para cá e fui informado que aqui é um carretel de nervos para patas sobrando, por isso estou aqui." O segurança analisou as folhas de uma prancheta. "Mas eu não fui informado. Quando se faz esse tipo de transferência, eles costumam me avisar com antecedência." "Que estranho, deve haver algum engano. Da próxima vez vou pedir para as pessoas fazerem isso." O guarda ficou resmungando em voz baixa durante um tempo. Avisei-o de que, se eu levasse uma bronca por atrasar o serviço, não hesitaria em dizer que a culpa tinha sido dele. Então me deixou passar. O estágio de produção 8, isto é, o setor de fabricação das patas, ficava em um edifício espaçoso, baixo e comprido, construído no subsolo e com o chão revestido de areia. O chão de fora ficava na altura dos olhos e a iluminação entrava por uma janela estreita. Nos trilhos móveis presos ao teto, havia dezenas de patas de elefantes penduradas. Olhando direito, parecia uma manada de elefantes caindo do céu. Eram mais ou menos 30 funcionários, homens e mulheres, trabalhando ali. O lugar era escuro e todos usavam boné, máscara e óculos de segurança, o que tornava difícil saber quem era a nova garota. Lá, encontrei um colega antigo e lhe perguntei sobre ela. "É a da mesa 15, encarregada das unhas", disse ele. "Se você está pensando em cair em cima, esqueça. É casca grossa, sem chance." "Vou me lembrar disso." A garota que inseria as unhas nas patas era esbelta e remetia a uma pintura medieval. "Com licença." Ela dirigiu seu olhar para o meu rosto, meu uniforme e meus pés e voltou ao meu rosto. Depois, tirou o boné e os óculos. De fato, era muito linda. Os cabelos eram longos e cacheados e o seu olhar era profundo como o oceano. "Sim?" "Estava pensando que, se você estiver livre amanhã à noite, sábado, poderíamos sair para dançar." Convidei com fé e coragem. "Amanhã à noite estarei de folga e sim, vou dançar."
mas não com você. Respondeu. Já combinou com alguém? Não exatamente. Ela respondeu e em seguida recolocou o boné e os óculos de segurança. Depois, pegou uma unha de elefante, posicionou na ponta da pata e mediu o tamanho. Ao perceber que a largura da unha era um pouco maior, pegou o cinzel e com agilidade e rapidez a lixou. Se não tem nada marcado, então venha comigo. Insisti. É bem mais divertido sair acompanhada, não acha? Conheço um ótimo restaurante. Não quero. Quero sair sozinha. Se você também quer dançar, vá dançar. Eu vou, respondi. Faça o que quiser, disse ela, retomando o trabalho e me ignorando completamente. Ela pegou a unha que acabara de lixar e a posicionou em uma das cavidades que ficavam na ponta da pata. Dessa vez, o tamanho da unha estava perfeito. Para uma novata, você é muito boa, comentei. Mais uma vez, ela me ignorou. Na noite desse dia, voltei a sonhar com o anão. Como da outra vez, sabia que era um sonho. Ele estava sentado em um tronco no meio de uma clareira da floresta e fumava. Dessa vez, não tinha vitrola nem discos. Parecia cansado e por isso dava a impressão de ter envelhecido. Mas não a ponto de se especular que pudesse ter nascido antes da Revolução. O anão devia ter uns 2 ou 3 anos a mais do que eu, mas era difícil saber sua idade. Na verdade, é difícil saber a idade de um anão. Como eu não tinha nada para fazer, andei em volta dele, olhei para o céu e sentei ao seu lado. O céu estava bastante nublado e nuvens escuras se moviam em sentido oeste. Não seria estranho se uma chuva caísse a qualquer momento. Acho que foi por isso que o anão não trouxe a vitrola e os discos. Ele devia ter guardado em algum lugar seguro para que não ficassem molhados se chovesse. Oi! Cumprimentei-o. Oi! Não vai dançar hoje? Hoje não. Sem dançar, dava a impressão de estar debilitado e seu estado era lastimável. Nem parecia que um dia ele pôde se orgulhar do fascínio que exercera no Palácio Imperial. Está passando mal? Estou. Não estou me sentindo bem. A floresta é muito fria. Quando se vive sozinho por muito tempo, muitas coisas afetam o corpo. Não é fácil. Preciso de energia. Uma nova dose de energia na veia que me permita dançar sem parar e que não me faça ficar doente debaixo da chuva, que me permita correr por colinas e vales. É disso que eu preciso. Nossa!
ficamos um bom tempo em silêncio sentados no tronco. As copas das árvores, bem acima de nossas cabeças, cantavam com o vento. De vez em quando, por entre os troncos, uma borboleta gigante aparecia e logo desaparecia. Então, você não vai me pedir alguma coisa? Pedir? Pedir o quê? O anão pegou um graveto do chão e com a ponta desenhou uma estrela. Sobre a garota. Não quer ficar com ela? Ele falava da recém-chegada ao estágio da produção 8. Fiquei surpreso em saber que ele tinha acesso a esse tipo de informação, mas convenhamos que o mundo dos sonhos é um infinito de possibilidades. É claro que quero, mas não posso pedir sua ajuda para isso. É um assunto que só eu posso resolver. Sozinho você não vai conseguir. Por que você acha isso? Porque não vai dar em nada. E não adianta ficar irritado, porque não vai conseguir. Acho que ele está certo. Pensei. Ele está certo? Eu não passo de um cara comum. Não tenho muitas qualidades das quais me orgulhar. Não tenho dinheiro, não sou bonito e muito menos bom com as palavras. Enfim, não tenho nada de especial. Quanto ao meu caráter, talvez não seja ruim, sou trabalhador e meus amigos parecem me admirar. O meu corpo é saudável, mas não sou o tipo pelo qual as garotas se apaixonam à primeira vista. No fundo, eu sabia que aquela garota não era para mim. Mas se eu der uma força, você consegue. O anão sussurrou rápido. Como assim? A dança. Aquela garota gosta de dançar, por isso, se você dançar bem, ela será sua. É só esperar com calma debaixo da árvore que a fruta cai. Você me ensina a dançar? Ensino. Mas não adianta treinar só 1 ou 2 dias. Mesmo treinando todo dia e com dedicação, vai precisar de, no mínimo, 6 meses para se tornar um dançarino. É o tempo necessário para que a sua dança conquiste o coração das pessoas. Então, deixa pra lá. Daqui a 6 meses, ela já vai estar com outro homem.
Quando vai dançar? Amanhã. Amanhã, sábado, no salão. Ela também vai e eu vou chamá-la para dançar. O anão desenhou com o graveto várias linhas retas no chão e, entre elas, traçou linhas horizontais. Formando uma estranha figura. Fiquei em silêncio observando atento os movimentos de sua mão. Por fim, ele jogou a ponta do cigarro no chão e pisou nela para apagar. Existe um jeito de fazer isso. Se é que você quer mesmo essa mulher. Você quer? Claro! Quero saber como. Quero! Não é um bicho de 7 cabeças. Eu entro dentro de você e pego seu corpo emprestado para dançar. Você tem um corpo saudável, é forte e acho que serve para isso. Tenho uma saúde de ferro, pode acreditar. Mas isso é realmente possível? Entrar dentro de mim e dançar? Sim, é possível. Se fizermos isso, aquela garota é sua. Pode apostar. Não só ela. Qualquer garota poderá ser sua. Passei a ponta da língua pelos lábios. Aquela conversa era muito instigante, mas talvez houvesse a possibilidade de um anão entrar dentro de mim e nunca mais sair, se apoderando do meu corpo para sempre. Por mais que eu quisesse conquistar uma mulher, jamais correria esse risco. Você está preocupado, não é? Antecipou-se o anão, como se adivinhasse o que passava pela minha cabeça. Você acha que vou roubar o seu corpo? É que ouvi muitas coisas sobre você. Coisas não muito boas, não é? Pois é. O anão sorriu confiante. Não se preocupe. Posso ter esse poder, mas não tenho como me apoderar de um corpo para sempre. Para fazer isso, é preciso que os dois queiram. E você não quer que alguém se apodere do seu corpo para sempre, quer? Claro que não. Respondi já todo arrepiado. Mas não vou ajudá-lo sem receber nada em troca. Então... O anão levantou um dedo. Eu ajudo você com
uma condição. Nada complicado, mas não deixa de ser uma condição. Qual? Entro dentro do seu corpo e vamos ao salão. Então você atira para dançar e a seduz com a dança. Mas durante todo esse processo você não poderá falar nada. Enquanto não conquistá-la, não vai poder abrir a boca. Essa é a condição. Como vou conquistá-la se não vou poder falar nada? Porque você não vai precisar. Não se preocupe. Com a dança eu conquisto qualquer garota, mesmo sem dizer nada. Por isso não se preocupe. Você não pode falar nada desde o momento em que entrar no salão até conseguir ficar com ela. Entendeu? E se escapar? Aí eu fico com o seu corpo. Respondeu o anão, como se esse fosse um detalhe insignificante. Mas e se eu conseguir ficar o tempo todo sem falar? Aí ela será sua. E saio do seu corpo e volto para a floresta. Suspirei profundamente, sem saber o que responder. Enquanto o anão esperava que eu me decidisse, pegou o graveto e voltou a desenhar outra estranha figura no chão. Uma borboleta se aproximou e pousou bem em cima da figura. Para falar a verdade, eu estava com medo. Não tinha certeza se seria capaz de ficar em silêncio durante tanto tempo, mas se eu não fizesse isso, jamais seria capaz de conquistar aquela garota. A imagem dela lixando a unha da pata do elefante no estágio de produção 8 me veio à mente. Eu a desejava. Tudo bem, vamos em frente. Combinado. O salão de dança ficava do lado do portão principal da fábrica de elefantes e todo sábado à noite as pessoas que trabalhavam ali lotavam o lugar. Praticamente todos os solteiros da empresa, homens e mulheres, se reuniam no salão para dançar, beber e conversar com os amigos. Os casais sempre davam um jeito de escapar para transar na floresta. Que saudades! Disse o anão dentro do meu corpo,
com um tom de voz emocionado. A dança é isso, multidão, bebida, luz, suor, perfume de mulher. Ah, que saudades disso tudo! Abri caminho na multidão à procura dela. Alguns colegas me cumprimentavam com um tapa no ombro. Eu retribuí apenas com um sorriso largo, sem dizer nada. Um tempo depois, a orquestra começou a tocar, mas nada de encontrá-la. Não precisa ficar ansioso. A noite é uma criança. Agora é que a diversão vai começar. A pista de dança era redonda e girava lentamente por meio de um equipamento gerador de força motriz. Ao redor da pista havia mesas e cadeiras. Do teto alto pendia um lustre enorme que fazia cintilar o chão impecavelmente lustrado como uma pista de gelo. No lado direito do palco, vista da plateia, havia uma plataforma que remetia a arquibancadas de um estádio. Nessa plataforma ficavam 2 orquestras que a cada 30 minutos se revezavam para tocar música a noite toda. A banda da direita tinha 2 conjuntos de bateria completa e os integrantes traziam um elefante vermelho estampado no peito. A principal atração da banda da esquerda era a série de 10 trombones, e seus músicos também traziam no peito a marca de um elefante verde. Sentei a uma das mesas e pedi uma cerveja. Afrouxei a gravata e fumei um cigarro. Uma dançarina sentou ao meu lado e me convidou para dançar. Não dei a mínima para ela. Com o queixo apoiado nas mãos, molhei a garganta com a cerveja e fiquei esperando a minha garota. 1 hora depois, nenhum sinal dela. Valsas, foxtrot, batalha de baterias e solos de trompete passaram pela pista. Comecei a achar que ela zombara de mim e que, desde o início, não tinha intenção nenhuma de vir dançar. Não se preocupe. Ela vem. Fique tranquilo e vê se relaxa. Ela surgiu no salão quando os ponteiros do relógio marcaram 9 horas. Vestido justo e cintilante e sapatos pretos de salto alto. O salão todo parecia desaparecer enevoado diante de sua imagem sexy e deslumbrante. Alguns caras capturaram de imediato sua presença e se ofereceram para acompanhá-la, mas ela escorraçou cada um com um único e simples movimento de mão. Observei seus passos enquanto bebia tranquilo a minha cerveja. Ela sentou em uma mesa defronte à minha, do outro lado da pista, pediu um coquetel vermelho e acendeu um cigarro longo e fino. Praticamente não tocou a bebida e, depois de fumar, amassou a ponta no cinzeiro e se levantou. Caminhou até a pista de dança com a determinação de uma mergulhadora pronta para saltar do trampolim. Dançou sozinha sem par. A orquestra tocava tango. Seus movimentos eram graciosos. Era hipnotizante observá-la. Ao se curvar,
Os cabelos negros e encaracolados esvoaçavam na pista como o vento e seus dedos finos e brancos dedilhavam no ar as cordas de uma harpa invisível. Sem nenhum constrangimento, ela se dedicava à sua dança particular. Observando-a com atenção, aquilo parecia ser a continuação de um sonho. Isso me deixou um pouco confuso. Se eu estava usando um sonho para criar outro, então onde eu estava de verdade? A garota dança muito bem, Comentou o anão animado. se é por ela, tudo isso vale mesmo a pena. Então, vamos? Levantei da mesa e, meio que inconsciente, caminhei até a pista de dança, tirando os homens do caminho. Quando cheguei do lado dela, dei uma sonora batida de calcanhares para anunciar a minha intenção de dançar. Ela continuou na dela e, de vez em quando, olhava para mim de relance. Abri um sorriso. Sem corresponder, ela seguia inabalável em seus próprios passos. Comecei devagar e, aos poucos, aumentei o ritmo e, por fim, dançava como um furacão. O meu corpo não era mais meu. Minhas mãos, meus pés e o meu pescoço entraram em um frenesi alheios aos meus pensamentos. Enquanto eu soltava o corpo, consegui escutar claramente o movimento dos astros, o fluxo das marés e a passagem dos ventos. Percebi que a dança era isso. Eu mexia as pernas, girava os braços, balançava o pescoço e rodopiava. Ao rodopiar, uma esfera de luz branca explodia dentro da minha cabeça. Ela olhou de soslaio para mim. Para me acompanhar, deu um giro e bateu o pé no chão. Percebi que dentro dela também explodia uma esfera de luz branca. Eu estava feliz. Era a primeira vez na vida que me sentia assim. E então, não é bem melhor do que trabalhar na fábrica de elefantes? Perguntou o anão. Não respondi. A minha boca estava tão seca que mesmo que quisesse não conseguiria falar. Dançamos durante horas. Eu conduzia a dança e ela me seguia. Um momento registrado na eternidade. Por fim, ela apareceu exausta e, ao parar de dançar, me segurou pelo braço. Eu, ou melhor dizendo, o anão, também parei. Em pé, no meio da pista, ficamos um bom tempo olhando um para o outro, perdidos em pensamentos. Ela se agachou, tirou os sapatos pretos de salto alto e, com eles na mão, olhou mais uma vez para mim. Saímos do salão
e fomos andar nas margens do rio. Como eu não tinha carro, o jeito era caminhar e caminhar para onde a estrada nos levasse. Seguindo em frente, depois de subirmos uma pequena encosta, fomos surpreendidos pelo aroma das flores brancas que floresciam durante a noite. Ao olhar para trás, os edifícios da fábrica eram manchas escuras que se estendiam abaixo de nós. O salão de baile emitia luzes amarelas e a música Jump, que a orquestra tocava, era como uma chuva de pólen sobre nós. O vento soprava leve e o reflexo do luar produzia um brilho molhado sobre os cabelos dela. Ambos permanecemos em silêncio. Logo depois da dança, não sentimos necessidade de conversar. Durante a caminhada, ela não largou do meu braço. No final da colina, havia uma enorme pradaria cercada por um bosque de pinheiros e, por um instante, o campo parecia um lago silencioso. A grama que crescia homogênea e alcançava a minha cintura bailava ao sabor dos ventos noturnos. As flores do campo, espalhadas aqui e ali, exibiam as suas pétalas que brilhavam sob o luar para seduzir os insetos. Caminhei até o centro do campo abraçado a ela e, sem dizer nada, a levei ao chão. Você não é de falar muito, não é? Ela disse e riu. Depois, largou os saltos altos e abraçou o meu pescoço. Beijei a sua boca, afastei o corpo e mais uma vez olhei para ela. Linda como um sonho. Eu não conseguia acreditar que a tinha nos braços. Ela, de olhos fechados, parecia aguardar que eu a beijasse de novo. Foi nesse instante que as feições de seu rosto começaram a mudar. De uma das narinas surgiu uma coisa rastejante, branca e flácida. Era um verme. Eu nunca tinha visto um tão grande como aquele. Em seguida, mais vermes começaram a sair pelas duas narinas e o ar foi tomado por um cheiro insuportável de cadáver em putrefação, um cheiro que provocava ânsias de vômito. Os vermes da boca penetravam na garganta enquanto outros passavam pelos olhos para se enfiar nos cabelos. A pele do nariz cedeu, só restando ali 2 buracos negros por onde vermes em profusão rastejavam cobertos de carne putrefata. Dos olhos saíam pus. O pus pressionava os globos oculares que, depois de tremularem 2 ou 3 vezes de um modo estranho, saltaram das órbitas e penderam para os lados do rosto. No interior das cavidades oculares havia vermes endurecidos em forma de um carretel de linha branca. Também havia vermes aos montes no cérebro pútrido. A língua, que parecia uma lesma gigante, pendia da boca entumecida. As gengivas carcomidas revelavam dentes brancos que caíam com facilidade. Por fim, a própria boca também se dissolveu. Sangue brotava da raiz dos cabelos que começaram a soltar em mechas. Vermes se saciavam com a pele viscosa da cabeça.
Mesmo assim, a garota não soltava os braços que envolviam as minhas costas. Eu não conseguia me desvencilhar de seu braço, tampouco desviar o rosto e muito menos fechar os olhos. Um bolo de asco que se formara em meu estômago subiu para a garganta, mas eu não consegui vomitar. Tive a impressão de que toda a pele do meu corpo tinha sido virada do avesso. Escutei a risada do anão no pé do meu ouvido. O rosto da garota não parava de se decompor. Os músculos, por alguma razão, ficaram retorcidos e a mandíbula se abriu, espalhando as carnes com textura pastosa, misturadas com pus e vermes por todos os lados. Respirei fundo para conseguir fôlego e gritar com todas as minhas forças. Queria que alguém, qualquer um, me salvasse daquele inferno. Mas, por fim, reprimi o grito. Intuitivamente pensei: isso não pode ser real. Foi como um estalo. Era a obra do anão. Ele queria que eu soltasse a voz, que eu dissesse qualquer coisa para tomar o meu corpo para sempre. Era isso que ele estava planejando. Mas eu sabia o que fazer e tratei de fechar os olhos. Dessa vez, sem grande resistência. Ao fechá-los, escutei as rajadas de vento cruzando o campo. Senti os dedos da garota segurando firmemente as minhas costas. Abracei o corpo dela, puxei-a para mais perto de mim e pus os meus lábios naquela carne em decomposição onde ficava sua boca. Senti meus lábios encostarem naquela carne. Senti meus lábios encostarem naquelas carnes asquerosas e vermes endurecidos. O cheiro insuportável de carniça entrava pelas minhas narinas. Mas isso só durou um segundo. Quando abri os olhos, eu voltava a beijar a linda garota de antes. A luz tênue do luar iluminava suas bochechas cor de pêssego. Era sinal de que eu tinha vencido o anão. Conseguira passar pela prova sem proferir uma única palavra. Você ganhou. Ele confirmou com a voz desanimada. Ela é sua. Vou sair. E o anão abandonou meu corpo. Mas a história não acaba aqui. Você pode ganhar várias e várias vezes, mas para perder basta uma única vez. Se perder uma vez, perde tudo. Um dia você perderá, então será o seu fim. Vou esperar por esse dia.
pessoa! Ele não respondeu, apenas riu. Sua risada reverberou durante um tempo até se desfazer no vento. No final, o anão estava certo. Hoje venho sendo perseguido pela polícia. Uma pessoa que me vira dançando no salão, desconfio que tenha sido aquele velho, denunciou às autoridades que o anão vivia dentro do meu corpo. A polícia investigou a minha vida e interrogou várias pessoas próximas. O meu parceiro admitiu que eu havia comentado sobre o anão dançarino. Fui condenado à prisão. A polícia cercou a fábrica. A bela garota do estágio de produção discretamente me avisou a respeito do cerco. Fugi mergulhando em uma piscina que estocava elefantes e, montado nas costas de um deles, alcancei a floresta. Na fuga, pisoteei alguns policiais. Desde então, há um mês, estou fugindo de floresta em floresta, de montanha em montanha, me alimentando de frutas silvestres e insetos e bebendo água do rio para sobreviver. A quantidade de policiais é grande. Sei que um dia vão me pegar. E quando isso acontecer, serei posto em um guincho e estraçalhado em 1000 pedaços. Tudo em nome da revolução. Foi isso que ouvi dizer. Todas as noites sonho com o anão implorando que eu permita que ele entre em meu corpo. Assim você não será preso, nem irá virar picadinho. Mas, em compensação, teria de morar na floresta e dançar por toda a eternidade, não é? Isso mesmo. A escolha é sua. Depois de dizer isso, o anão deixa escapar uma risadinha. Eu não sei o que quero. Ouço latidos de cachorro. São muitos. Estão bem perto daqui.